Olá! Hoje a gente vai explorar umas ideias bem interessantes sobre como a igreja pode se conectar melhor com a cultura de hoje. Vamos nos basear nos trechos que resumem o capítulo 7 do livro Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e David Putman. Isso aí. E o ponto de partida que os autores trazem é um desafio, né? Muita gente hoje acha a igreja, assim, meio incompreensível, ou até antiga demais. Exato. Existe um abismo cultural, como eles chamam. Aham. E a pergunta é: como é que a gente comunica uma mensagem que é eterna de um jeito que, tipo, faça sentido para as pessoas hoje, mas sem abrir mão da verdade, claro? Essa é a nossa missão aqui nessa conversa. Vamos tentar desempacotar isso. Com certeza. O capítulo argumenta, logo de cara, que as formas mais tradicionais de igreja muitas vezes só atraem quem já, digamos, faz parte de uma certa subcultura. Daí acontece o que eles chamam de hemorragia. Pessoas que até mantêm a fé, mas, sabe, se sentem desconectadas da instituição igreja. Hum. E o jeito como as pessoas chegam à fé mudou muito, radicalmente, eu diria. E como mudou? O que o material diz sobre isso? Olha, destaca que a maioria hoje chega por um convite pessoal. É um amigo, um colega. Ah, sim. Relacionamento. Exato. E muitas vezes são amigos que também estão nessa busca, explorando. E não é algo tipo instantâneo, sabe? É mais uma jornada. Uma caminhada, então, não um evento único. Precisamente. A conversão é vista mais como um processo. Às vezes leva meses, até anos. As pessoas começam a participar, se envolvem na comunidade e o discipulado, o aprendizado da fé, pode até começar antes de uma declaração formal, sabe? Interessante isso. E segundo os autores, isso geralmente leva a uma fé mais sólida, mais resiliente. Diante disso tudo, duas ideias do livro são, assim, cruciais: autoctonização e contextualização. Autoctonização. Essa palavra é um trava-língua. Mas a ideia, se eu entendi bem pelos trechos, é que a igreja precisa ser mais local, ter raízes ali. Isso, como se ela brotasse do solo daquele lugar mesmo. Menos uma franquia importada e mais algo orgânico dali. Perfeito. Que a liderança, as expressões culturais, a música, o jeito de falar, tudo reflita aquele contexto específico. Não seja só uma cópia de outro lugar. É sobre ser uma expressão genuína do evangelho naquela cultura. E o alinhamento entre os líderes, o pessoal mais engajado e a comunidade ao redor é fundamental para ter impacto. Legal. E a contextualização? Aí a coisa fica mais delicada, talvez. É adaptar a forma sem perder o conteúdo. O presente continua o mesmo, mas a embalagem muda. Exatamente essa é a ideia. É o esforço para tornar a verdade da Bíblia compreensível e aplicável para uma cultura específica. Os autores Stetzer e Putman argumentam que algumas tradições que no passado até ajudavam, hoje podem ser barreiras, e aí precisam ser repensadas, talvez removidas. Certo. Mas aí vem aquela tensão, né? Como a gente faz essa adaptação sem diluir a mensagem? Onde está a linha? O que o livro sugere sobre isso? É a grande questão, né? Eles enfatizam muito que a contextualização não mexe no que do evangelho, na essência. Mexe no como ele é comunicado, como ele é vivido na prática. Entendi. Por exemplo, na comunicação. Eles sugerem começar pela relevância, pelas perguntas que as pessoas já têm. Meio como Paulo fez lá em Atenas, lembra? Partiu do que eles já conheciam e valorizavam. Usando as tais analogias redentoras ou pontes culturais que o livro menciona. Isso mesmo. Encontrar coisas na cultura que ajudem a explicar a mensagem. Tipo as parábolas de Jesus, né? Falando de coisas do dia a dia deles. E hoje essa comunicação precisa ser mais experiencial. O material fala muito disso. Experiencial. Como assim? Usar mais recursos visuais, arte, contar histórias de vida, usar o silêncio, permitir que as pessoas não só ouçam, mas sintam, experimentem a verdade de alguma forma. Faz sentido. Imagino que isso se aplique também ao culto, à reunião principal. Tornar esse momento mais familiar,
menos estranho para quem está chegando. Com certeza. A ideia é que o culto reflita a cultura local para ser autêntico, para ser compreensível. O objetivo não é só, digamos, agradar quem já é de casa, mas criar um ambiente onde todo mundo, quem crê e quem não crê, possa ter uma experiência transformadora com Deus. O livro até sugere umas perguntas para a igreja se autoavaliar, para ver se o culto está sendo relevante culturalmente. E o evangelismo? Pelo que entendi, muda também. Menos programas, mais relacionamentos. O foco muda bastante. Em vez de só tentar convencer as pessoas a voltarem para a igreja, para a instituição, a ideia é mais ajudá-las numa mudança de visão de mundo, de cosmovisão. O evangelho, nessa perspectiva, ele flui melhor através de amizades genuínas, da vida em comunidade, das experiências compartilhadas, do serviço prático feito junto. E envolver quem ainda não crê nessas coisas. Isso acelera a jornada espiritual deles, segundo os autores. O que conecta de volta com aquela ideia do discipulado começando mais cedo, né? Antes mesmo da conversão formal, integrando a pessoa na comunidade, na palavra. É um fluxo contínuo. A conversão é um passo super importante, claro, mas é parte de uma jornada maior. E um discipulado que funciona, segundo eles, envolve a pessoa participar ativamente de grupos menores, ter experiências pessoais com Deus e colocar a mão na massa, servir na prática. E o capítulo também menciona a importância de reconhecer que existe uma batalha espiritual, sabe? E de orar contra as fortalezas, barreiras culturais ou espirituais que impedem o evangelho de avançar naquela comunidade. Então, resumindo a ópera, desvendar esse código cultural não é um acidente, né? É algo intencional. Uma disciplina, movida pelo amor a Deus e às pessoas, é sobre adaptar a forma, tirar barreiras que não precisam estar ali, para que a mensagem principal possa ser ouvida. Exatamente. É um chamado para a gente ser autêntico e relevante ao mesmo tempo. E olha, fica aqui uma reflexão final, bem baseada nesses trechos que a gente conversou. Se essa jornada de fé é cada vez mais vista como algo gradual e o discipulado pode começar antes da conversão, como é que as métricas que a gente usa na igreja, sabe? Aquelas que focam muito em números de conversão imediata, como elas precisariam mudar para valorizar esse processo mais longo, mais complexo, de amadurecimento na fé? Fica aí para a gente pensar.